hoje eu vou te explicar como você vai fazer o treino longo perfeito para a sua corrida. A gente sabe que dentro dos tipos de treinamento que existem, o treino longo talvez seja o mais famoso deles ou o mais conhecido, porque sempre quando você fala com uma pessoa que não corre, mesmo quando você fala com pessoas que correm, a primeira coisa que ela vai fazer é te perguntar: qual a maior distância que tu já correu? Tu já correu uma maratona? Ou se tu falar assim, corri 5 km abaixo de 20 minutos, a maioria das pessoas não vai entender o quão complexo é isso. Mas se tu falar, corri 20 quilômetros, a pessoa vai falar, nossa, 20 quilômetros é longe. Então é desse treino que nós vamos falar aqui. E hoje vou te trazer aqui para minha telinha branca, porque é conteúdo de qualidade. Então a primeira coisa que nós precisamos definir é o que é um treino longo. Basicamente, o treino longo é aquele maior treino que você tem na sua semana. Então, se você é um corredor iniciante e o maior treino que você faz é um treino de 7 quilômetros, esse é seu treino longo. Se você já é um corredor mais avançado e o maior treino que você faz na semana é um treino de 20 quilômetros, esse é seu treino longo. Mas eu gosto de classificar, não somente eu, como a maioria dos treinadores, por exemplo, pega o Jack Daniels, pega outros treinadores, o Steve Magnus, pega o próprio Owen Anderson, a gente costuma dizer que a duração de um bom treino longo é entre 1 hora e 1 hora e 30. Então, de repente, se tu está iniciando, essa 1 hora vai ser 8 quilômetros, 10 quilômetros. Para quem está mais avançado, essa mesma 1 hora pode ser 15 quilômetros, 12 quilômetros, essa 1 hora e meia também. Então, a gente seguia muito mais pelo tempo que nós estamos passando, executando, do que propriamente o quilômetro em si, beleza? Então, uma boa duração é entre 1 hora e 1 hora e meia. Ah, Nestor, mas eu tô treinando para uma maratona. Eu tô treinando para uma meia maratona. Eu já fiz longão de 1 hora e 45, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Pô, beleza. Aí é específico para a prova e para a demanda que você está treinando. E aí é normal que esse treino ele dure um pouco mais de tempo mesmo. Mas, via de regra, se você fizer treinos longos consistentes entre 1 hora e 1 hora e 30 uma vez por semana, você já vai estar evoluindo e muito. Não precisa se preocupar mais que isso, beleza? Segundo ponto, que eu acho que é bem importante de nós lembrarmos, é que o treino longo ele deve ser contínuo. Por que eu digo que deve ser contínuo? Porque a gente sabe que existem algumas pessoas que fazem o treino longo parcelado. É errado. No meu ponto de vista, é errado. Por quê? O objetivo do treino longo é que a gente crie essa resistência e a gente faça uma exposição do corpo a um tempo maior de corrida. O que acontece? Tem muitas pessoas que elas fazem, por exemplo, 30 minutos de longo, aí elas param 5, 10 minutos para conversar, para trocar ideia com outra pessoa, depois volta, corre mais 30 minutos, aí depois para mais um pouco, aí corre mais 30 minutos, aí no fim um treino que era para ser de 1 hora, 1 hora e meia, acaba durando 2 horas porque teve várias pausas no meio. Isso acaba descaracterizando o longão, porque tu vai estar descansando no meio. E o objetivo deste treino não é descansar. É claro, sempre lembrando que eu estou falando aqui para quem deseja melhorar os seus resultados na corrida. De repente, se tu é só um corredor recreacional e tá indo para fazer teu longo e gosta de parar no meio, tá tudo certo. Mas se tu deseja melhorar o teu desempenho na corrida, essas pausas elas têm que ser minimizadas. É claro que, Nestor, precisei parar para ir no banheiro. Tu para, vai no banheiro, tá tudo certo. Nestor, precisei parar para tomar uma água. 30 segundos, 1 minuto para tomar uma água, tá tudo tranquilo. Só não pode ter aquelas pausas que é realmente para descansar, porque, nossa, o meu treino tá ficando pesado. Aí tu arranja uma pausa para poder descansar e aí fazer o resto do treino. Não faz sentido. Então, o segundo ponto que tem que esclarecer é que o treino longo ele precisa ser contínuo. Beleza? O mais contínuo possível. Dito isso, quais são os benefícios do treino longo? Eu acho que é aqui que a gente tem que entender, porque se você está desejando melhorar na corrida, você precisa ter esse entendimento. O primeiro ponto é aumentar um pouco mais a capilaridade do seu corpo. O que é a capilaridade? A capacidade que você tem de transportar oxigênio e nutrientes para os seus músculos. Então, esse é um dos benefícios do treino longo, porque você passa muito mais tempo exposto ao exercício e por conta disso você precisa se tornar mais eficiente no transporte de nutrientes e oxigênio. Segundo ponto, aumenta a sua resistência muscular e também a própria resistência cardiorrespiratória. Por quê? Vai passar, se seus treinos normalmente durante a semana você dura 40, 45 minutos, 50 minutos, o seu longão você vai passar o dobro do tempo, digamos que seus treinos durante a semana sejam de 45 minutos, seu longão é de 1 hora e meia, que eu já acho um pouco mais arriscado. Se você vai fazer longos de 1 hora e meia, precisaria ter ali treinos pelo menos de 50 minutos a 1 hora durante a semana.
você vai passar muito mais tempo exposto àquilo ali. Então você trabalha muito mais a quantidade de fibras musculares que são recrutadas, o gasto energético, o tempo que elas são expostas, enfim, a gente ganha uma resistência muscular e cardiovascular bem maior e também a parte principal aqui é do gerenciamento energético. O que é o gerenciamento energético? A quantidade de carboidratos e gorduras que você vai usar durante esse treino. Por quê? Tem muitas pessoas que começam a fazer um longão e elas sentem uma queda de energia no final do treino longo. Pessoas que estão iniciando, ou pessoas que estão começando um período de base, ou pessoas que estão treinando para sua primeira meia maratona, sua primeira maratona. Então, quando começa a ficar um pouquinho mais longo, os primeiros longos eles são muito cansativos. Tu termina, parece que tu nunca correu na vida, que tua perna tá extremamente cansada. Por quê? Porque o corpo não tinha o entendimento do que era aquilo ali antes. Então, tu chegou até um limite, ele estressou toda a reserva de glicogênio, muitas vezes ele não sabia como pegar a gordura para utilizar como fonte de energia, e aí tu sente que aqueles 10 minutos finais do teu treino foram bem mais difíceis. Beleza? Só que o que teu corpo faz? Como ele entendeu que você precisou de mais energia naqueles últimos 10 minutos para o próximo treino, ou ele vai passar a utilizar gordura como fonte de energia antes para não deixar quebrar, ou ele vai aumentar os seus estoques de glicogênio. Então, ao fazer isso e consistentemente, e aqui a gente sempre eu falo neste canal que se você deseja melhorar os seus resultados na corrida, você precisa ser consistente nos seus treinamentos, fazendo isso semana após semana, mês após mês, você vai melhorando o seu gerenciamento energético e aí vai ficando muito mais fácil de fazer os longões e a pessoa, acho que se você já fez mais de uma meia maratona ou mais de uma maratona, você sabe que a primeira preparação ela é muito mais difícil do que as outras, justamente porque o corpo não está adaptado, beleza? Então, basicamente é isso que funciona o treino longo. Agora eu vou dar 3 cenários para você que está iniciando uma rotina de corrida ou não tem provas pela frente, para quem tem provas de até 10 km, como eu acho que tem que ser esses longos, e também se você vai correr meias maratonas e maratonas, quais devem ser esses longos. Mas antes de a gente ir para essa parte, eu tenho que dizer que eu sou o Nestor, e caso tu deseja ter o meu acompanhamento pessoal para evoluir na corrida, de repente tu tá vendo esse vídeo e pensou assim, caramba, isso aqui faz muito sentido, eu quero que o Nestor me ajude a me preparar para uma meia maratona. É só tu clicar no primeiro link da descrição para te conhecer a minha assessoria e me contratar para ser o seu treinador e a gente conseguir alcançar resultados juntos. Então vamos lá, primeiro ponto, iniciando uma rotina de corrida ou você que não tem provas pela frente. Basicamente vai ser isso aí, ó, longos leves, então tu não precisa se preocupar com o ritmo no treino longo. Eu costumo dizer 1 minuto mais lento que o ritmo de prova ou até acima disso, beleza? Então, Nestor, eu corro 10 km para 50 minutos, pace 5, ótimo. Tu vai fazer longão para casa de 6, 6 e 10, 6 e 15, tá tudo tranquilo. Vai, roda tranquilo, roda leve. O objetivo principal de quem está iniciando na corrida, se você ainda não consegue correr 1 hora, seu principal objetivo, seu primeiro ponto é conseguir correr 1 hora, tá? E se você já tá um pouco mais avançado, ficando na casa entre 1 hora e 1 hora e 30, tá ok. O objetivo é só expor o corpo a essa distância maior. Então tu fica ali rodando leve, porque quando tu roda leve, tu não vai estar sobrecarregando tanto o teu corpo, porque tu não vai estar colocando ritmo nele, tu vai estar melhorando todos esses benefícios que eu já te passei aqui, tu vai estar aumentando a tua resistência sem comprometer os teus outros treinos. Então, é bem tranquilo. Roda entre 1 hora e 1 hora e meia. Fazendo 3 bons longos na semana, já tá tudo certo. Então, fiz um longo de 1 hora e meia, um longo de 1 hora e 20, um longo de 1 hora e meia e o último, fiz um longo de 1 hora. 4 longos no mês, com uma pequena variação de tempo entre cada um, todos eles leves, se você não tem provas pela frente, já tá tudo certo. O que pode fazer para acrescentar algumas peculiaridades a mais nesse treino? Tu pode modelar um esforço, como eu disse, trocando a duração desse treino longo, alguns dias na sua semana. Você pode variar os terrenos, e aqui pode ser tanto variar o terreno, fazer um longo no asfalto, fazer um longo numa estrada de chão, fazer um longo numa trilha, fazer um longo na praia, enfim. São algumas formas de você variar o mesmo tempo de exposição, mas com um estímulo diferente no corpo, e assim como variar fazer um treino longo no plano, um treino longo na subida, um treino longo em descida, um treino longo com subidas e descidas, um treino longo terminando em subida, um treino longo terminando em descida, tudo isso vai fazer com que você ganhe um maior repertório motor. E aí também, mais uma forma de acrescentar um pouquinho mais de qualidade no treino longo é fazer algumas progressões, ou seja, terminando mais forte o treino longo. Fazendo, por exemplo, tem 1 hora e 10 de treino, os últimos 10 minutos eu faço um pouquinho mais forte.
isso já vai ser o suficiente para você. Se você ficar repetindo isso durante 6 semanas, 8 semanas, você já vai criar uma ótima base aeróbica e depois você vai conseguir ir para qualquer distância de prova que você quiser. E aí a gente vai ver aqui como fazer essas transições. Mas, e também se você tá só treinando aí, quer só melhorar o seu condicionamento, seguindo esse modelo aqui já vai te ajudar muito. Porque o foco é criar em uma boa base aeróbica, aumentar a sua resistência, melhorar o seu gerenciamento energético. É isso que você tem que focar. Então, esse é o primeiro ponto aqui para quem não tem rotina. Segundo, para quem vai correr provas de até 10 quilômetros. Então, Nestor, eu corro prova de 3. De 13 até 10. Segue a mesma lógica. Prova de 5, prova de 10, eu gosto dessa estrutura de treino longo aqui. A gente segue o mesmo modelo anterior, o mesmo tempo de duração, não acho que precisa de mais tempo de exposição do que isso, mas eu gosto de fazer algumas pequenas variações de fartleks e progressivos dentro desses treinos, tá? Quer dizer, um próprio treino ali, pega o treino que os corredores quenianos costumam fazer. Por exemplo, corri 15 minutos num ritmo leve, depois eu faço 15 estímulos de 1 minuto forte, e esse pode ser só forte, normalmente vai ser entre o ritmo de 5K e o ritmo de meia maratona, 1 minuto de intervalo, repito isso 15 vezes, dá 45 minutos de treino, termino com mais 15 minutos de desaquecimento. Pô, fartlek muito legal, coloquei uma qualidade no meio desse fartlek, porque já inseri um pouco mais de dificuldade no meu treino, porque tem que pensar que provas de 10 km, provas de 5 km, elas são provas mais intensas, então não adianta eu só ficar fazendo o meu treino longo leve, porque eu vou precisar ter essa resistência um pouco mais específica. Então, colocar pequenos trechos com velocidades mais rápidas ajudam o meu corpo a entender como lidar com o cansaço de velocidades mais rápidas. Esse é um exemplo de fartlek. Dá pra fazer fartlek 2 minutos forte por um leve, 3 minutos forte por um leve, fazer blocos, por exemplo, 3 blocos de 8 minutos um pouquinho mais fortes por 4 minutos leve, tudo isso dentro daquela 1h30, 1h20, 1h10 de duração. Também posso continuar mantendo o treino, todo ele numa velocidade contínua, e aqui eu não preciso trabalhar aí tão mais lento, 1 minuto e meio mais lento, pode trabalhar, por exemplo, 40 segundos mais lento que meu ritmo de prova, 50 segundos mais lento que meu ritmo de prova, trabalhar um pouquinho mais de qualidade no meu longo, ou ainda uma parte só dele. Eu vou fazer, se eu vou fazer digamos que eu vou rodar 10 km, vou fazer a pace 6. Então eu rodo os primeiros 4 km a pace 6, eu rodo 4 km no meio a pace 5,45, ou seja, dou um pouquinho mais de qualidade para ele, e aí depois rodo os últimos 2 a pace 6. Consegui colocar um bloco de qualidade no meio, transferir isso para ter mais um pouco mais de resistência, e aí depois termino o meu treino. Então, essa é uma boa forma, gosto muito de fazer esses fartleks e também fazer treinos progressivos, ou seja, esse treino progressivo pode ser terminando os 10 minutos finais mais fortes, 15 minutos finais mais forte, 20 minutos finais mais forte. Posso fazer um bloco forte no meio, relaxo e depois outro bloco forte no final, gosto muito dessa estrutura também. Enfim, simular aquilo que eu vou encontrar em provas de 3, 5, 10 quilômetros, porque a resistência também é muito necessária nessas provas, embora a gente acabe focando muito mais em treinos intervalados para provas de 3, 5 quilômetros, mas o longo ele entra como uma parte essencial para ele criar essa resistência e até a própria resistência mental, porque imagina, se tu corre 1h20 treinando para uma prova de 5K que tu vai fazer em 30 minutos, isso te dá uma resiliência mental muito grande para quando tu estiver enfrentando a prova e tiver difícil, tá fazendo força, tu também pensa, pá, mas eu já corri 1h20, então é só 30 minutinhos, é bem mais fácil. Eu sei que tem toda a questão de ritmo, né? Mas isso é algo que é muito importante. E é claro, aqui tem que falar que não são treinos intervalados, né? Eu tenho que relembrar você aqui que não são treinos intervalados, que muitas vezes, como eu disse, o pessoal fica parando no meio, ou tu vai querer fazer um treino intervalado dentro do teu longão. Não é isso. O fartlek são pequenas mudanças de ritmo que podem ter, e às vezes uma pequena mudança de ritmo de 30 segundos, 1 minuto e meio, já vai causar uma diferença bem grande, tá? Não são treinos intervalados. E aí a gente entra na última parte, que antes da gente entrar aqui pra você que é corredor de meia maratona e maratona, eu quero dizer que é bom que você olhe a descrição do vídeo aqui. Por quê? Na descrição do vídeo, além do link para minha assessoria, tem link pro meu Instagram, caso tu queira me seguir por lá, tem link pro meu Strava, tem link pra minha newsletter, tem link pro meu playbook de como baixar o pace na corrida, tem link pro meu fortalecimento inteligente, que é uma masterclass que eu te explico como fortalecer do jeito certo. Enfim, olha a descrição do vídeo que tem coisa boa, tá? Então, como deve ser o longo pra você, tô até com o meu mouse aqui na mão, pra você que vai correr meias e maratonas. Indiscutivelmente, esse é o treino-chave. Por quê?
porque é o treino que vai fazer você construir condicionamento para essas distâncias. Só que a gente precisa lembrar que quando eu estou treinando para uma meia maratona e para uma maratona, a não ser que você esteja fazendo a sua primeira, que muitas vezes você vai só para completar, as outras normalmente a gente tem algumas metas de tempo. E essas metas de tempo, elas têm um componente muscular, que é, não adianta só eu ficar rodando leve, eu ficar correndo por 2 horas e meia, com ritmo que não tem nada a ver com aquele que eu pretendo correr na prova. Então eu preciso simular, sinalizar para o meu corpo que ele tem que gerar as adaptações necessárias ao ritmo que eu desejo correr lá na prova, já no treinamento. E por isso nós precisamos, até circulei aqui, ó, nós precisamos treinar no ritmo de prova. E a parte mais essencial aqui para você que está fazendo treino longos para meia maratona e para maratona são fartleks, onde nós vamos progressivamente aumentando o tempo de exposição a isso. Então, fez a base, ó, percebam, esse modelo aqui, ó, que você fica de 6 a 8 semanas fazendo só longo leve para criar base, isso é essencial antes de qualquer distância, beleza? Então, você que vai correr uma meia maratona, você vai ter esse período inicial sem intensidade, porque você vai ter vindo de outros treinamentos, você que tá treinando pros 10, enfim, você vai ter isso. Passando essa parte inicial, que você já criou uma boa base de corrida, a gente entra na fase específica. E aqui, essa fase sim pode durar um pouco mais de 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependendo o seu tempo que você pretende fazer na maratona. E aí, como eu acho que tem que ser esses fartleks? Como eu acho, não, né? Como eu aplico com os meus alunos e como os principais treinadores do mundo atualmente também aplicam, que é fartleks progressivos. Ou seja, a gente vai começar, vai ser 2, 3 km de aquecimento, depois eu vou fazer 1 km no ritmo que eu pretendo correr a prova, e perceba, eu vou estar fazendo o ritmo de meia maratona, vou estar fazendo o ritmo de maratona, vou correr 1 km no ritmo de maratona, 1 km. Depois, 1 km um pouquinho mais lento, uns 45 segundos mais lento que o ritmo que eu pretendo fazer na maratona, que já não é um ritmo tão rápido. Então tu percebe assim, nossa Nestor, mas isso é um longo lento ainda. Não, não é. É um longo específico para a tua demanda. Começou 1 km, 1. Aí tu vai repetir. Claro, aí a distância desses quilômetros, desse treino longo, vai variar conforme a fase do seu treinamento, quão perto você tá, enfim. Digamos que você vai fazer 20 km. Então aqueceu 2, vai fazer 9 vezes 1 km forte no ritmo da maratona, 1 km leve, né? Um pouquinho mais leve. Não é leve igual a gente estava antes, é um pouco mais leve. Depois vai mudar, vai fazer 2 km no ritmo da maratona por 1 km leve. Então o que tu estava fazendo 9 vezes, agora tu vai repetir 6 vezes, né? 6 vezes 3, 18. Dá os mesmos 18 km. Porque 2 km forte e 1 leve. Depois, tu vai passar para repetir para 3 km no ritmo de prova por 1 km leve. E assim tu vai fazendo uma progressão, sempre sinalizando para o teu corpo qual a velocidade que você precisa correr, qual é a técnica de corrida que você vai usar, quais as fibras musculares você vai estar exigindo do seu corpo no momento da maratona que você pretende correr, aquele sub 3 horas, ou aquele sub 4 horas, ou aquele sub 2 horas na meia, enfim, é isso que você precisa sinalizar. E esse deve ser o treino longo de corredores de provas mais longas, né, de maratonas e meias maratonas. Precisa ter esses fartleks em ritmo de prova. Essa é a melhor estratégia que vem sendo utilizada atualmente. O Renato Canova talvez seja um dos treinadores que mais divulga isso, é o que ele aplica, ele já tem algumas provas e recordes no seu currículo, então eu acho que você também deveria aplicar esta dinâmica. Mais uma vez, se você não vai correr meia maratona e maratona, não precisa fazer isso, foca simplesmente em construir base e aí pode também colocar alguns fartleks, que isso já vai te ajudar e muito a melhorar na corrida. Se tu deseja aprender um pouco mais sobre corrida, eu vou deixar esse vídeo recomendado aqui do lado também, que tu pode assistir. No mais, a gente se vê numa próxima. Se gostou, é claro, deixa o like e também se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu!